Você vai frutificar. Isso mesmo. Você vai frutificar. Declaro que nós frutificaremos esse ano. E a partir dessa mensagem, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo mais um momento do Celebrai. Celebrai a palavra de Deus. E hoje eu vou trazer para vocês um texto que mexeu muito comigo. Eu sempre vou trazer os textos que me provocam, são os textos que entram na minha cabeça. Ou, se Deus mandar alguma coisa diferente, também tá tudo bem, vamos embora no jogo. Mas, a princípio, ele primeiro machuca, primeiro ele bate em mim, para depois eu conseguir estudar um pouco mais ele, se preocupar um pouco mais com o texto. E dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Vou começar já dessa maneira, trazendo uma apresentação aqui. E lógico, eu vou usar todas as ferramentas possíveis para deixar um pouco mais claro sempre que possível. Então vamos direto para o texto. Lucas 13, do 6 ao 9, a parábola da figueira. Então, já fica com essa mensagem. Você vai frutificar. É tempo. A figueira, o tempo e a misericórdia chegou. Você vai frutificar. Ok? Vamos comigo. Então, basicamente é o seguinte, parábola. Vou ler a parábola aqui para que a gente possa entender. Se você estiver perto da sua Bíblia, tiver acesso, já pega ela para você acompanhar o texto. Sempre que possível, Bíblia na mão, Bíblia no celular, Bíblia em algum acesso. Nunca deixe que nenhum evangelista, pregador, padre, pastor, alguém que estiver falando sobre a palavra de Deus, não te mencione a Bíblia, o texto. Abra o texto, vamos ver o texto. A maneira mais, vamos dizer, segura de entender um pouco mais, cada vez mais essa palavra. Então a parábola começa assim, Lucas 13, do 6 ao 9. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta. Por que ocupar ela a terra inutilmente? Por que ocupa ela a terra inutilmente? Mas o vinhateiro respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e adube. Se der fruto, muito bem. Se não, então cortarás. Esse é um texto muito bom para a gente poder entender que o tempo chegou. O tempo chegou, agora é a hora. Por quê? Vamos entender um pouco mais um texto. Essa parábola é uma das poucas parábolas que ela está ali só em Lucas e ela não tem, vamos dizer, o texto sinótico em outras evangelhos como Mateus, Marcos ou João. Ela basicamente ela está ali somente em Lucas. Lá eles vão mencionar outros pontos de figueiras de outras situações, mas essa exclusivamente é de Lucas. Lucas preparou ela, Deus preparou ela ali, literalmente, para que a gente possa ver ela ali em Lucas, e ele começa. Quem é o homem? Quem é esse homem que tinha uma figueira, que tem uma figueira plantada em sua vinha? Esse homem é Deus, é o dono, ok? Ele é o dono. Outra posição ali para que a gente possa compreender mais o texto. Quem é a figueira? Uma figueira, o indivíduo, você, eu. Esses são os determinados pontos. Outro ponto, o vinhateiro. Quem é o vinhateiro? Jesus, é a misericórdia. A quem salvou o mundo, a quem morreu pelos nossos pecados, é Jesus. E tudo tem um propósito.
O grande detalhe desse texto é importante é que é o seguinte, ele fala o seguinte aqui: o dono de uma vinheira tinha uma figueira. Então, numa plantação de uvas, tinha uma figueira. E tem um propósito. Com certeza, Deus te colocou nesse local não para que você seja igual a todo mundo, para que você de fato seja diferente, para que de fato você seja uma figueira. Você tem um propósito por estar aí. Eu tenho um propósito por estar aqui. E dentro desse texto, ele deixa muito claro que era uma vinheira. E a vinheira tem o seu propósito, tem os seus motivos, tem a sua terra, mas a figueira está lá por um motivo. E Deus colocou a figueira lá por um motivo. Dentro do cenário, vamos dizer, histórico, esse era um recurso muito interessante, onde você colocava, Deus colocava ali, o plantador colocava ali a vinheira exatamente figueira, exatamente do lado da vinheira, justamente para proteger a vinheira de seus predadores, que podem ali destruir, comer a vinheira. Então, ele tinha esse contexto, vamos dizer assim. Mas é porque a vinheira é uma árvore única, singular. Então, a vinheira fazia parte da proteção e a figueira tinha essa singularidade, ela era única. O dono quis que ela tivesse ali, ele colocou ali com um propósito, com um objetivo. Então, hoje, nós estamos nessa posição, estamos nesse local, nesse momento, porque tem um propósito, tem um objetivo. É por isso que você está aí, é por isso que eu estou aqui. Tem um motivo, tem um propósito. E às vezes a gente se desespera querendo saber qual que é esse propósito, qual que é esse motivo, e muitas vezes eu fiz isso várias vezes. Mas calma, tudo ao seu tempo. E o que é mais interessante é que durante esse tempo, você não está lá sozinho. Porque, veja bem, o texto fala que há 3 anos venham procurar fruto nesta figueira. Significa que Deus te acompanha, Ele está te acompanhando em todo o processo, Ele está investindo em você, Ele está investindo em mim. Durante todo esse processo, Ele está acompanhando, Ele está investindo em você. Você não está sozinho, Ele não te colocou lá e jogou, falou, fica aí sozinho e se vira. Ele te colocou lá com um propósito e ele vai te acompanhar ali durante esse propósito. Por quê? Porque ele tem uma grande expectativa. E qual que é a expectativa que ele tem? Que a partir do processo, a partir do momento que você passa o processo, a partir do momento que eu passe o processo, eu comece a gerar fruto. Não necessariamente esse processo é um processo nosso. Se eu não me engano, em Mateus, tem aquela passagem que Jesus passou por uma figueira e mesmo sabendo que não era tempo de ela dar fruto, está escrito no texto, ele foi verificar se tinha fruto nela. Então não é o fruto, o resultado do fruto não é algo determinante que nós determinamos, não é o nosso tempo, não é eu decido e falo assim, olha, para você dar fruto, você tem que passar por esse processo, você tem que estudar de tal maneira, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso dentro da igreja, e só aí, depois que você fizer tudo, você vai começar a dar fruto. O fruto, quem determina o momento do fruto é Deus. Mas sabemos que o processo de uma figueira, ele demora em média 3 anos para que essa figueira comece a dar fruto. Então, ela passa por um processo. Então, demora ali 3 anos para que uma figueira comece a dar fruto. E essa é a parte importante. Deus está te acompanhando em todo o processo. Em todo o processo. Vou repetir, Deus está te acompanhando em todo o processo. Por quê? A expectativa dele, o que ele quer, é que a gente dê fruto. Exatamente isso, ele quer que a gente dê fruto. Então, ele vai te acompanhar por todo o processo, ele vai te preparar. Cabe a gente estar pronto, se preparar para isso. Mas, dentro da parábola, ele fala, em Lucas 7,13, corta, porque
ocupa inutilmente a terra. Lembra? Ele está ali acompanhando. Chegou no momento de dar fruto, no ápice. Você não deu fruto, ele vai falar: corta, porque ocupa a terra inutilmente. Por que ocupa inutilmente a terra? Por que você está ocupando inutilmente a terra? Ele investiu em você durante todo esse processo, ele te acompanhou, ele te conduziu, ele te levou, ele te guardou, e na hora de você dar fruto, na hora de eu dar fruto, eu não dou fruto. E aí ele fala: opa, mas ao mesmo tempo que eu não dou fruto, existe um pequeno detalhe. E aí é o quanto esse texto é misericordioso, quanto Jesus é misericordioso com a nossa vida, com a gente. Porque vem a intercessão. Jesus intercede naquele momento, o vinhateiro chega e fala: Senhor, deixa ainda este ano. Olha o que Jesus está dizendo. Senhor, deixe ainda este ano. Essa é a voz de Deus com a sua misericórdia que te presenteou com mais um ano. Na verdade, ele nos presenteou com mais um ano. Ele me presenteou com mais uma oportunidade. A oportunidade está batendo. Opa, já se passaram 3 anos. Já se passaram o momento. Chegou a hora da colheita. Chegou a hora de frutificar. Não frutificou? Aí Jesus disse: opa, peraí, deixa comigo. Jesus disse: deixa comigo. John Stott fala: a misericórdia divina não cancela a justiça, mas cria um espaço para o arrependimento. É hora de a gente parar para pensar. E muitas vezes a gente, e eu já me peguei muitas vezes falando: poxa, mas como assim, né? Eu vou contando um pouco rapidamente eu não nasci na igreja evangélica, né? Eu vim da igreja católica, e depois, quando eu conheci a minha esposa, foi aí que eu realmente tive um encontro com Deus, e ele me conduziu. Eu falo que foi Deus que me conduziu para o momento que eu estou hoje, para cada vez mais se aprofundar e aprender um pouco mais sobre a tua palavra. E aí, já estou casado com a minha esposa há mais de 10 anos. Brincadeira. A gente já está junto já há quase 10 anos, eu e minha esposa. E um ponto de inflexão que eu sempre batia muito na minha cabeça, eu falei assim: poxa, eu vejo minha esposa cantava no coral da igreja, né? E eu falava: poxa, eu quero frutificar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. E eu não frutificava, não na minha cabeça. Então veja bem, na minha cabeça eu não frutificava. E aí veio esse texto, veio o entendimento desse texto mostrando que tudo bem eu não frutificar até agora. Por quê? Porque Deus tolerou. Deus tolerou esse tempo, porque nesse momento eu era sombra. Então, nesse momento, se você está verificando que você não está frutificando, mas você está diante do caminho de Deus, está fazendo, mas não está frutificando, está incomodado com esse ponto, saiba que até aqui você foi sombra. Você foi sombra para muita gente. Você ajudou muita gente. Você foi sombra para os seus amigos, você foi sombra para os seus familiares, às vezes você foi sombra ajudando na igreja ou foi ajudando em algum outro momento, mas você foi sombra. A figueira, ela tinha um significado importante que era dito como se ela fosse o ar-condicionado natural da terra. As pessoas se reuniam debaixo da figueira. As pessoas iam descansar debaixo da figueira. A figueira, por suas folhas, pela maneira como seus galhos, suas árvores, ela tinha essa proteção, essa sombra, ela cuidava
das pessoas naquele momento. Tanto que tem uma passagem em João 1:48, que Jesus viu Natanael, chamou Natanael e falou: Eu te conheci, eu já te conheci. E Natanael fala: Como que o Senhor me conhecia? E Jesus disse: Eu te vi debaixo da figueira. Então significa que, por algum momento e por algum motivo, até aqui você foi sombra. Até aqui seu propósito era ajudar muita gente. Até aqui você foi preparado e cultivado para ser sombra. Então tá tudo bem. A pergunta é: e agora? A partir de agora, o que eu quero? E Jesus disse: Senhor, deixa que ainda este ano ele vai frutificar. É isso que eu declaro. Esse ano você vai frutificar. Esse ano eu vou frutificar. Jesus está dando uma nova oportunidade para que a gente frutifique durante todo esse processo, durante essa nova etapa. Que a gente possa entender que até aqui você foi sombra para muita gente. E a partir de agora você vai frutificar. Essa é a proposta de Jesus. É isso que ele mostra para a gente naquele momento. Como? E ele dá a receita, ele dá um mecanismo. Ele fala exatamente como que a gente vai frutificar a partir de agora. E ele fala: o primeiro ponto, ele vai precisar escavar. Primeiro ponto, você vai precisar escavar. Primeiro ponto, eu vou precisar escavar. Depois que eu escavar, aí sim ele vai adubar. Depois que ele adubar, aí vai acontecer. Aí sim você vai frutificar. Isso é muito importante, porque não é simplesmente falar assim, não, até aqui fui sombra, a partir de agora eu vou frutificar. Não, não, pera. O vinhateiro vai cuidar. E ele vai cuidar usando duas técnicas. Primeira, ele vai escavar. Como? Como que é o processo de escavar? Escavar ao seu redor significa o quê? Remover as raízes, remover as terras, remover a terra, expor a raiz. Vamos ver fundo? Vamos olhar mais fundo? Vamos ver o que está acontecendo dentro do seu interior? Vamos ver o que está acontecendo dentro do seu coração? Vamos um pouco mais fundo? Vamos escavar? Vamos tirar essa terra seca que há em volta? Ele precisa ir fundo. Ele precisa procurar ali o que está podre, o que está estragando. E erradicar aquilo. Ele precisa eliminar aquilo, ele precisa tirar aquilo. Nós precisamos ir fundo em alguma coisa que só você vai poder responder. Que você, com o seu relacionamento com Deus, vai perguntar: Deus, o que eu preciso remover? O quão fundo eu preciso ir para remover? O quão profundo eu preciso ir para remover o que pode estar me prejudicando? O que está fazendo com que eu não frutifique? Né? Então, primeiro ponto, ir fundo. A gente precisa ir fundo, remover as raízes mortas, tirar as mágoas do passado, tirar as brigas, tirar a confusão, tirar o pecado, tirar o que de fato profundo está machucando essa raiz, o que está machucando, está impedindo que você possa receber adubo. E não é que está impedindo de você frutificar, está impedindo de você receber adubo. Esse é o ponto. Porque qual que é o ponto? Primeiro, depois que você conseguir fundo, se relacionar com Deus, perguntar para Deus, Deus, o que eu preciso remover? Jesus vai dizer, agora sim, removido? Vamos adubar? Vamos restaurar essa força? Vamos fortalecer? Vamos começar agora a nutrir de fato, colocar o nutriente necessário? Vamos, de fato, vitaminar? Fazer uma aplicação para a gente vitaminar essas raízes? Como? Investindo na vida espiritual, investindo no relacionamento com Deus, investindo no relacionamento emocional, buscando de fato a
palavra de Deus, como você está fazendo agora, ouvindo um pouco da palavra de Deus. É assim que a gente vai adubar. A gente vai parar de ter essa serra seca para ir fundo, arrancar, a responsabilidade de arrancar a raiz é nossa, para ir depois começar a buscar esse adubo para que permita que Jesus mostre a luz, Jesus mostre a palavra, Jesus direcione o caminho. Dessa maneira você vai vitaminar a raiz lá profunda. Essa é a parte boa. A partir do momento que você vitaminou, permitiu que Jesus te entregue, mostre a palavra, você vai começar a dar fruto. Vai ver um novo padrão. Aquela parte que quando a gente era sombra, ela vai continuar, mas agora mais que sombra, agora tem um propósito de alimentar, agora tem um propósito de gerar fruto. Então, a gente não será mais sombra, não será aparência. Essa aparência agora frutifica. E tem algumas passagens aqui para que você possa entender um pouco mais do que é frutificar. Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecerei. Jesus disse, pelos seus frutos o conhecerei. Fruto do Espírito, em Gálatas 22, você vai entender quais são os frutos do Espírito. Essa é a transformação real. Essa é a oportunidade que a gente dá de, a partir de agora, a partir desse momento, entender que vou passar por um processo. Esse processo. Olha bem o que Lucas diz depois. Se der fruto, muito bem. Se não, corta. A gente já chegou nesse ponto, chegou no ponto de entendimento, chegou no ponto que a gente foi sombra para muita gente, chegou no ponto que, olha, agora para eu começar a dar fruto, eu preciso ir mais fundo, olhar as minhas raízes, remover aquilo que não deve estar lá e permitir que seja adubado, buscar uma vida espiritual melhor, buscar a palavra, buscar um relacionamento com Deus, para que esse adubo fortaleça novamente as minhas raízes. E aí sim, o novo, e se preparar, é um ciclo, você vai se preparar para um ano de resposta, para um ano que você vai dar fruto. Então o movimento não é, isso que a gente precisa ter claro, eu preciso ter claro, o movimento não é urgente, não é, olha, vou fundo, corto a raiz, boto adubo e amanhã eu já começo a dar fruto. Lembra que é tempo de Deus, ok? Se é o tempo de Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas lembra que é um processo. Então, cabe a gente refletir, entender que até aqui fui sombra, que a partir de agora eu quero gerar fruto, mais frutos. Eu quero, então, ir fundo, permitir que seja escavado e permitir que eu possa vasculhar o que eu preciso melhorar, permitir que, a partir do momento que eu retire isso, então não adianta colocar adubo sem eu retirar o que não presta, vamos dizer assim. Eu preciso retirar, eu preciso sacar, eu preciso remover aquela raiz podre. E aí, a partir desse momento, vamos permitir que o adubo entre com a tua palavra. E aí, essa reflexão que eu quero que você e eu possamos ter no dia de hoje, para que a gente possa ter no próximo ano, nesse próximo ciclo de vida, nesse próximo momento, nessa próxima oportunidade que Deus disse, deixa mais um ano, que a gente possa refletir que a gente já foi sombra, mas a gente está contente com isso? A gente quer ser sombra e quer gerar fruto. É isso que eu desejo que você coloque no seu coração, que você possa ser sombra, mas que você também possa gerar fruto. E não ser só sombra, mas que você possa gerar fruto, ter essa transformação real. E para ter essa transformação real, vamos precisar escavar, permitir que
a gente chegue, que a gente tenha um relacionamento com Deus para que Ele mostre, para que Ele exponha essas raízes que precisam ser retiradas, essa podridão, isso que a gente faz de errado, para que a gente permita que a gente receba um adubo correto, no momento exato, que a gente possa nutrir com a nossa vida espiritual, com esse investimento espiritual, porque lembra, Ele está investindo em você. Deus está investindo em você. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim, por um motivo. Você está aí, nesse lugar, por um propósito. Você é uma figueira que está no meio da vinha por um propósito. E Ele não deixou você sozinho. Ele te acompanhou durante todo o processo. E mesmo no momento mais difícil, Ele está dizendo, olha, calma. Vamos fundo. Vamos remover, vamos cortar, vamos identificar o que precisa ser melhorado, vamos adubar, vamos ter uma vida espiritual mais profunda, porque chegou o tempo de frutificar. Chegou o tempo de frutificar. É isso que eu quero trazer hoje essa palavra para você, porque foi essa palavra que bateu muito em mim e que no dia de hoje você possa refletir, possa reservar no momento, não só hoje, mas reserva um tempo para você meditar em cima dessa palavra, para que você possa ler essa palavra que está em Lucas 13, e refletir nela, se relacionar com Deus, perguntar, porque chega de ser sombra, chegou a hora de ser sombra, chegou a hora de você frutificar. Foi bom, foi importante, foi necessário você ser sombra durante todo esse período, mas chegou a hora de mudar, chegou a hora de frutificar. Deus te abençoe no dia de hoje, que você possa abrir seu coração, abrir sua mente, ter um relacionamento mais profundo com Deus e de verdadeiramente se tornar essa videira que frutifica, que é a extensão de Jesus. Deus te abençoe no dia de hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.